Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe aqui o seu comentário, o seu like, ative o sininho para receber também todas as notificações. Não esquece de compartilhar essa mensagem. Seja bem-vindo, nós estamos vivendo a série As Sete Igrejas do Apocalipse. Já falamos aqui sobre o início desse livro, né, que é o livro de Apocalipse. Falamos quem escreveu esse livro foi o apóstolo João, que teve o privilégio de escrever o livro de Apocalipse, o livro das revelações, quando ele estava deportado ali na ilha de Patmos. Estava ali como um prisioneiro esquecido para ser morto naquele lugar, e ali, mesmo diante do que aos olhos naturais parecia ser uma ruína, o Senhor se manifesta e se revela por completo a esse homem, que já tinha aqui 90 ou 90 e poucos anos. Então, ele talvez já não esperava mais nada, mas sempre o Senhor dá um jeito de nos surpreender. Talvez você esteja aí agora nesse início de devocional ouvindo e você esteja no momento da sua vida que você diz: que eu posso esperar do Senhor? Mas saiba que o Senhor tem sempre algo para poder revelar ao seu coração. Ele tem sempre algo que Ele quer que você saiba, algo que Ele quer que você aprenda, algo que Ele quer que você viva. Vamos entender aqui que o Senhor tem para nós hoje. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Se eu puder resumir aqui em poucas palavras, ou em um comentário, qual é o sentido dessa carta para a igreja de Pérgamo? Qual que é o assunto que o Senhor Jesus ele está aqui tratando com essa igreja? O assunto é exatamente esse: o perigo da igreja se misturar com as coisas do mundo. Essa igreja acaba pairando sobre uma linha muito fina. De um lado dessa linha tem a verdade e do outro lado o engano. Então, facilmente essa igreja ela estaria andando em confusão. Já não se sabe mais o que é verdade, já não se sabe mais o que é o misticismo, já não se sabe mais o que é a fé na palavra, já não se sabe mais o que é a fé em outras coisas. É uma linha muito fina e isso é muito perigoso. Então, essa carta é enviada para poder resolver isso. O perigo da igreja se misturar com as coisas do mundo. Sabemos que a igreja é uma, é uma ilha. E essa igreja aqui em Pérgamo, ela é uma ilha envolvida por perseguições e seduções. E o grande desafio dela, nós já falamos aqui, é não se misturar. Então imagina que você é uma ilha e nessa ilha as águas vão chegando, as águas das seduções, as águas das perseguições, e essa ilha não pode ser inundada. E ali, para que ela não venha a ser inundada, ela precisa resistir, ela precisa lutar.
Vamos entender aqui o que quer dizer a palavra Pérgamo. A palavra Pérgamo quer dizer casado. E aqui Cristo exige que a sua noiva se apresente a ele pura, sem contaminação. E neste mesmo cenário, o mundo é colocado como a grande meretriz, e com suas artimanhas, ela tenta seduzir a igreja. Então você vai perceber muito aqui essa questão que nós usamos muito hoje. Nós somos a noiva de Cristo, mas como que essa noiva ela deve se apresentar ao Senhor? Ela deve se apresentar sem mácula, sem mancha. E ele exige isso de nós. Ele não quer uma noiva que está despreparada, desapercebida, uma noiva nécia. Ele quer uma noiva prudente, uma noiva que saiba que está se preparando para ele. Só que essa noiva, ela está esperando pelo noivo, porém, como nós estamos lendo aqui, há muitas seduções. As seduções aqui em Pérgamo, elas são gritantes, elas são extremas, muito parecido com o que nós encontramos hoje. Muitas vezes as pessoas no caminho da igreja, muitas vezes ao redor da igreja, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, essa pessoa que está lutando contra aquilo que a seduz, acaba se deparando com algumas coisas que ela não deveria se deparar. Principalmente nesse último exemplo que eu dei. No caminho, ok. O caminho é o mundo. Ah, do lado, ok, mas não dentro. Então a nossa luta é não colocar dentro da igreja do Senhor aquilo que não pertence à igreja do Senhor. Vamos aos diagnósticos a respeito dessa igreja. Essa igreja, ela está instalada no meio do condomínio de Satanás. Essa igreja de Pérgamo Pérgamo é uma cidade muito importante. Já havia sido capital da Ásia, cresceu muito após a morte de Alexandre o Grande. Então, não quer dizer que era um lugar santo, um lugar abençoadíssimo, espiritual, e lá abriu uma igreja, essa igreja começou a se perverter. Não, essa igreja foi aberta ali, nesse lugar, que era um lugar totalmente voltado para práticas que desagradavam a Deus. E ali o Senhor quis que abrisse uma igreja ali, justamente para poder combater o pecado, combater a devassidão. Nós também entendemos que é uma cidade bastante cultural e, para você ter ideia, essa cidade ela tinha a segunda maior biblioteca da Ásia. O que havia nessa biblioteca, irmão Diego? Se não existiam livros, então ali existiam os pergaminhos, que antigamente eram feitos de folhas e depois passou a ser feito de couro, mas ali tinha a segunda maior biblioteca. Também tinha ali em Pérgamo um templo para adorar a Zeus. Você vai perceber que Pérgamo é uma cidade muito parecida com Roma e elas chegam a se misturar. Toda a cultura que há em Roma há em Pérgamo. Então ali há uma grande veneração pelos deuses gregos. A Grécia ali, naquela questão de deuses, ali é muito forte isso. Como eu disse aqui, o templo, a adoração a Zeus, ficava aqui nessa cidade de Pérgamo. Para você também entender, tinha um centro de medicina onde se unia o misticismo e a religião. Ali se cultuava o que talvez você não saiba e você vai aprender hoje. Existia um deus chamado Esculápio e a derivação em latim do nome do deus grego Asclépio, filho do deus Apolo, com a mortal Coronis, além da conta que ele foi criado pelo centauro Quiron, que o educou na arte das ervas medicinais e das cirurgias. Se tornou, portanto, o deus mais apropriado do panteão para os doentes e desesperados. Então esse deus ali, ele era adorado. Essa informação que eu estou te dando aqui, se você der um Google lá, foi de lá que eu trouxe aqui para deixar isso mais explicado e você consegue entender mais sobre isso. Esse lugar que é a Pérgamo, a cidade de Pérgamo, elas veneram. Então, todo tipo de cura
é devotada a esse deus chamado Esculápio. Você quer entender mais sobre esse deus? Então entenda isso. Todas as curas eram atribuídas a Esculápio. E Asclépio ou Esculápio, a princípio provavelmente foi venerado como deus nas regiões inferiores e aparecia sob a forma de uma serpente. Presta bastante atenção nisso. E a quem eram oferecidas as oferendas. Posteriormente, Asclépio é representado em várias culturas segurando um bastão com uma serpente em volta. Você vai saber disso quando você entra num hospital, num centro cirúrgico, e ali no jaleco dos profissionais da saúde você vê essa cena, o bastão e em volta deste bastão uma serpente. Se você não sabia a origem desse símbolo, agora você está conhecendo. Agora eu quero que você entenda comigo isso. Um lugar totalmente averso a Deus e seu Filho. É nesse lugar que tem uma igreja que precisa lutar contra todas as seduções que a envolvem. Você vai perceber que aqui também, no texto de Coríntios capítulo 2, no versículo 14, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Esse lugar é aqui o altar. Aqui nesse lugar está o trono de Satanás. Por que que está o trono de Satanás? Porque aqui é o lugar onde Satanás se sente à vontade. Vamos entender que existem territórios dominados por Satanás. Então a cidade de Pérgamo era esse lugar. Quando missionários ou quando se abre uma igreja em certa região, a primeira coisa que se deve fazer é encontrar naquele lugar aonde está o trono de Satanás. Em certo tempo, em Cesareia de Filipe, o Senhor Jesus vai chegar lá com os seus discípulos e ali vai se fazer uma pergunta que pela pergunta, que eu vou te dizer aqui qual foi, você vai lembrar. Quem estão dizendo que eu sou? Quem por aí andam dizendo que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, outros dizem... E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Mas, Pedro, você é Pedro. E nada mais que isso. Você só falou essas coisas porque o Espírito te concedeu que você falasse. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Cesareia de Filipe existia um lugar chamado Portas do Inferno. Um lugar onde se adoravam muitas e muitas entidades. Era um lugar terrível, uma rocha cheia de buracos na parede, esses buracos ali, cada um representando a casa de um deus com letra minúscula, onde tinha ali também uma espécie de uma banheira enorme, de um reservatório. E nesse lugar eram sacrificadas crianças. E ali nesse lugar o Senhor Jesus sente uma necessidade de dizer: aqui Satanás não age mais. Talvez, eu não sei, olhando para a tua casa, olhando para a tua família, tem algum lugar que Satanás precise ser destronado. Na sua cidade, no seu trabalho, tem algum lugar que Satanás ele está dominando e ele precisa deixar de dominar. Essa era aqui a luta dessa igreja. Por isso esse termo, aqui eu sei que habita o trono de Satanás. Só que por muitas vezes essa igreja estava se deixando seduzir, porque ela estava num ambiente tomado por forças malignas. E nós precisamos ser essa resistência. Também aqui está dizendo no 15, outrossim também tu tens os que da mesma forma sustentam
a doutrina dos nicolaítas. Então já temos ali a doutrina de Balaão, que é a doutrina de comer coisas sacrificadas, da prostituição, da devassidão, e também temos aqui para ajudar na mesma escala de ruindade, a doutrina dos nicolaítas, que hoje nós podemos entender que a igreja, ela tenta incluir algumas artimanhas, alguns artifícios, algumas coisas que ela não deveria abrir mão e nem negociar a sua essência. Mas vai entrando algumas coisas dentro da igreja com o intuito ou dizendo, mas é para poder trazer mais pessoas, mas é para poder agradar a outras. Não, isso não se negocia. E o Senhor bem disse no 16, portanto, arrependa-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Porque aqui o Senhor demonstra uma atitude tão agressiva contra a sua igreja, porque a sua igreja já não estava mais se tornando sua, mas ela estava uma igreja envolvida com aquilo que não podia. Portanto, essa igreja, ela estava se configurando no versículo que diz: se vocês quiserem ser amigos do mundo, vocês serão os meus inimigos. Que nós possamos entender Pérgamo e trazer cada igreja para a nossa individualidade. Que nós não venhamos ser inimigos de Deus. Eu quero finalizar aqui dizendo que o Senhor, depois de ter falado para eles se arrependerem, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tem algo que o Senhor quer dar a você, e você saberá o que é. Eu não estou falando de bênçãos, não, meu irmão. Eu estou falando de céu, estou falando sobre salvação. É claro que Ele tem uma bênção para você, mas o que nós estamos estudando aqui é uma forma de continuarmos nos aproximando dEle para entrar no céu. Deus te abençoe, um forte abraço. Nós voltamos para poder continuar esse estudo das igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas. Então falamos sobre Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Até o próximo devocional.